depois, pode ficar bem à vontade, fazer o que quiser com o conteúdo, não tem problema nenhum. E então eu separei algumas respostas ali para vocês e eu vou abrir, então, ao longo de todo o encontro, eu acho que é mais uma conversa, né? Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo do processo, pode abrir o microfone, pode interromper, levantar a mão, para vocês forem melhor, para a gente conseguir conversar sobre esse tema que às vezes eu sei que psicólogo tem arrepio. Né? Então, é só falar em contabilidade, em imposto, isso e aquilo, eu sou das humanas, é a primeira frase que sempre ouço. Ah, mas eu sou das humanas, não esquece que eu sou das humanas. Uhum, eu sei que é das humanas e tem coisa que as humanas também têm que saber, né? Apesar da gente não ter isso em faculdade, apesar da gente não ter isso em lugar nenhum, infelizmente a gente tem que saber. Então, Eu costumo dizer que eu não fiz nem contabilidade, nem administração, muito menos marketing, né? Psicologia, né? Exatamente, exatamente. E deixar a parte técnica com quem é técnico, né? Então, se vocês fizeram psicologia, se são os técnicos nesse assunto, sejam muito bons nisso, né? Os outros pontos deixa para quem cuida da técnica deles, né? Cada um na sua técnica, então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, pode ser? Eu só tenho que abrir aqui uma planilha que eu acabei esquecendo. Clínicas, psicólogos, esse aqui. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Bom, então vou compartilhar aqui com vocês essa apresentação de contabilidade para psicólogos, né? Então eu queria começar ouvindo de vocês o que vocês esperam desse encontro. Quero escutar aqui as expectativas desse grupo. O que o grupo está esperando ouvir, saber, entender desse nosso encontro de hoje? Posso começar? Aqui. Por favor, Marilyn. É a Marina. Foi a Marina, mas pode ir, Marina. A Marina, não, tá. Eu acho que eu fiz as perguntas, né, quando foi mandado ali, acho que são bem técnicas as perguntas que eu fiz. Ao longo desse mês acabei já descobrindo várias coisas, porque já estou nesse movimento. Mas eu espero sair mais entendendo essa parte do consultório que ela é necessária, a parte do dinheiro, né? Acho que a gente não vai se aprofundar nas nossas questões pessoais, mas acho que isso talvez seja um caminho para depois também. Certo. Mas aqui acho que é um pouco a parte técnica mesmo, né? Ótimo. Muito obrigada, Marina. Também. Marilyn? A parte burocrática me traz um sentimento muito tipo... E eu já estou formada há alguns anos. E é sempre não é algo que eu gosto, assim, né? De pensar e de essa parte burocrática, assim, e essa semana comentando, assim, a parte de atender, de ter a relação com o paciente, é tudo maravilhoso. Agora, essa parte que envolve relatório, prontuário, essa parte de recibos e parte fiscal, que eu não entendo bolufas nenhuma. Então, eu acho que me tornar mais amiga dessa parte burocrática também seja um objetivo. Ah, muito bom. Fazer uma amizade, então começar aí a olhar de maneira diferente, talvez. Legal, muito bom. As demais, Vanessa? Eu posso falar. Eu também não tenho uma relação muito boa com essa parte burocrática, e, na verdade, eu já tive um contato com um contador que trabalha para o meu padrasto, e esse contato não foi muito feliz, assim, porque ele... Sabe aquela pessoa que está na profissão e aí fala com uma linguagem que só eles entendem e, assim, a gente fica meio que, tá, mas ainda não entendi. Eu sei que eu saí desse encontro sabendo as mesmas coisas que eu sabia antes, assim. Entendi. Muito pouco. E ainda, assim, algumas instruções que ele até me deu de, faz isso, mas sem eu entender exatamente o que eu estava fazendo, sabe? Então, acho que essa parte de entender o que eu preciso fazer para regularizar a minha situação, né? Para tirar o meu consultório da ilegalidade, como a Mônica disse, porque hoje acho que eu sou a que mais tá fora desse lugar de ter as coisas burocráticas resolvidas. E fazer uma certa amizade com essa parte também, porque eu sei que gostar, eu não vou gostar de fazer,
mas eu acho que é necessário aprender a fazer da forma correta. Então, a minha expectativa é essa, fazer sabendo o que eu estou fazendo, né? Enfim, espero ouvir uma linguagem que eu consiga entender melhor. Ótimo, também espero que saia uma linguagem mais acessível daqui. Quero ouvir a Tamara, depois a Mônica. Bom, eu acho que a Marilyn definiu bem, assim, né? Acho que essa coisa de fazer uma amizade é uma boa, um bom jeito de nomear, assim. Eu tenho o mesmo sentimento da Marilyn de não, sabe, não gosto muito. Já, assim, a gente já discutiu isso aqui no grupo, eu até já conversei com outras pessoas dessa parte mais burocrática. Eu, enfim, declarei o meu imposto de renda nesses dias e é sempre um inferno, é sempre corre atrás do que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu não organizei, e eu acho que eu não quero mais isso para o próximo ano, assim, além de não estar mais na ilegalidade, eu também não quero que seja sempre um peso todo início de ano, quando eu tenho que fazer isso de novo, assim, né, e acho que eu já dei alguns, né, assim, já comecei nisso, né, com todas as vezes que a gente conversou, com todas as pessoas que eu já falei, né, já marquei, inclusive, com um contador uma vez, então, mas eu preciso continuar. Eu acho que a minha expectativa é essa, agora ter um norte melhor para continuar, sabe? Ótimo, muito bom. Mônica, o que espera desse encontro? Eu acho que tu pode perguntar para a Renate primeiro, né? Ela não Ah, falou. eu não estou enxergando aqui. Ah, a Renate está aqui também, desculpa. É que não aparece aqui para mim na minha tela pequenininha no cantinho. Sem Por causa da problema. apresentação. Então, eu já não tenho essa questão assim de que seja um peso para mim, né? Eu estou bem curiosa para entender, mas é ignorância mesmo, né? Nunca fez parte do nosso dia a dia, né? O psicólogo não tem nenhuma cadeira sobre como organizar isso, e é uma questão de organização, de entender, sabe? Eu acho que com isso me traz sempre uma sensação de sempre ter mais autonomia, né? De conseguir se organizar, de saber o que tu precisa, que a Tamara falou que o documento tu precisa organizar, o que tu precisa pagar, enfim, eu tô bem curiosa, assim, então... Ah, ótimo, muito bom. Bom, tá entrando a Estê, mas aí eu falo antes dela, que ela certo. Tá ali, né, chegando agora. Eu acho que eu gostaria que a gente pudesse entender o processo, né? Faz isso, faz aquele outro, precisa disso, precisa daquilo, é o processo, né? Como que é esse processo para a gente conseguir organizá-lo, né? É claro que aí eu não sei as gurias, mas eu fiquei interessadíssima para fazer o tal do workshop das crenças do dinheiro, né? Acho que seria muito bacana olhar para isso, mas não é hoje. Então, vamos em outra oportunidade. Outra oportunidade, né? Hoje eu acho que é essa história do processo mesmo, né? É isso mesmo. Muito bom. Temos alguém chegando por aqui? Estê? Oi, eu cheguei, eu abri no celular, mas eu tô abrindo aqui no computador, mas já posso falar por aqui, é para falar o que espera do encontro de hoje? Isso, bem-vinda. Oi. Eu confesso que eu acho que eu espero não fugir, porque eu acho que o meu atraso não foi à toa. Eu estava num desespero, numa ansiedade para esse encontro. Quase que eu dei uma fugida, mas não fugi. Mas acho que eu espero que não seja tão assustador quanto parece. Acho que é só isso que eu espero. Que bom, ok, bem-vinda. Bom, gente, vamos lá. Vamos então fazer amizade com dinheiro, deixar essa burocracia que muitas vezes assusta um pouco mais de lado, né? E aprofundar nessas questões. Espero trazer de uma maneira leve para vocês, de uma maneira que vocês entendam, compreendam a lógica da coisa. Não quero que vocês saiam daqui técnicas no assunto, não é esse o objetivo, mas que vocês compreendam, então, esse outro lado, é um lado mais administrativo do negócio, né? Porque eu já parto aqui da ideia de que a gente tem que encarar esse atendimento psicológico, essa clínica, como sendo um trabalho de dona mesmo, né? Eu sou dona do meu negócio. E aí, eu não sou empregada de ninguém. Então, como dona do meu negócio, mesmo sendo um negócio de psicologia, um negócio que só sou eu, que vou atender o meu cliente ali no 1-a-1, em grupo, enfim, eu tenho a responsabilidade sobre isso. E aí, como dona do meu negócio, eu faço acontecer. Então, quero seguir aqui, como falei no começo, podem interromper a hora que quiserem, quem quiser fazer perguntas ao longo do processo.
Eu vou, só para a gente entender aqui como é que vai ser o processo, eu vou passar uma breve introdução aqui para a gente entender que tipo de empresa que nós podemos ter, depois eu vou passar as modalidades tributárias, assim, de que forma eu posso regularizar isso para que isso fique mais barato para mim pagando imposto. E aí eu vou fazer isso de uma forma prática, para que vocês vejam números, né? Entendendo nos números mesmo o que é mais econômico, porque no fundo, o que a gente quer é pagar os impostos o mínimo possível, mas ficar legalizado. Então, ficar legalizado, pagando o mínimo possível, essa é a nossa intenção. Então, né, primeiro de tudo, eu quero quebrar um pouco das crenças sobre burocracia, né? Às vezes, quando a gente pensa em contabilidade, a gente pensa em administração, em cuidar dessa parte burocrática, como foi falado, parece que vem esse monstrengo dessa imagem assim na nossa cabeça, né? Onde a gente imagina que é isso, né? Que vai dar todo esse trabalho aí e que a gente vai ter muito sofrimento em fazer tudo isso. E eu nunca vou dar conta de tudo aquilo que tem que ser feito. Então, primeiro de tudo, começar a observar, será mesmo que é assim, né? Será que é tudo isso? Ou então, eu não faço nada e aí eu tô dentro desse esquema aqui, que é o esquema de sonegação. Então, se eu não estou declarando, se eu não estou oferecendo a renda que eu tenho ao fisco, porque ninguém me obriga, só a lei, né? Só a lei que me obriga, mas não tem um fiscal ali que vai bater na tua porta e vai dizer assim, olha, tu não está declarando. Não, não tem ninguém, mas quando eu não declaro, eu estou fazendo isso que acontece aqui nessa foto. Eu estou sonegando, eu estou deixando de pagar ao fisco aquilo que é dele. Diz uma passagem bíblica, né? Daí a César o que é de César. Então, tem uma parte que a gente não manda sobre os nossos negócios, sobre a nossa empresa, que é a parte do fisco, que por isso a gente precisa regularizar. Fazendo uma simples comparação, quando a gente trabalha numa empresa, quando temos a carteira assinada, quando o rendimento chega para nós, ele já chega num valor líquido. Então, a gente nem sabe, muitas vezes, quanto que está pagando de imposto. Eu fui contratada por 5 mil, eu recebo na minha conta bancária todos os meses 3.900, fica lá 1.100 de impostos. É a carga tributária altíssima de um empregado, né? De alguém que trabalha com CLT. Por que a gente que trabalha por conta própria não pode pagar os nossos impostos, sendo que a gente paga muito menos do que um funcionário? Então, é interessante a gente já começar a quebrar por aí, né? Será que eu estou deixando sonegar ou será que eu posso mudar esse jogo? Outro ponto que eu quero trazer ainda sobre essa fotinho aqui que está aparecendo de sonegação é que, assim, né, como psicólogos, o psicólogo, o psicólogo, profissional da saúde, né, médico, dentista, fisioterapeuta, ele é um profissional em que se eu vou consultar com qualquer uma de vocês que está aqui, tá? Se eu for consultar e eu fiz um Pix para vocês, mesmo que vocês não me deram o recibo, eu posso declarar lá no meu imposto de renda desde que eu tenha esse comprovante. E eu vou dizer, olha, fui atendida pela Vanessa, CPF tal, ela me atendeu como psicóloga, e o que acontece? O meu imposto de renda eu pago a menor, porque eu informei que a Vanessa recebeu um valor. Então, eu como cliente, eu tenho esse direito de usar o valor que eu pago para qualquer profissional da saúde, seja para plano de saúde, seja para dentista, para médico, porque isso vai me trazer um benefício. Agora, cabe ao profissional decidir o que vai declarar ou não? Não é um dever do profissional ou um direito escolher para quem que vai declarar. Ele tem que declarar porque ele tem que declarar, né? É uma obrigação do profissional. Então, eu, como cliente, eu posso declarar mesmo sem o recibo. Eu acho que essa informação é bem importante de vocês terem, né? Que às vezes fica passando aquela... Eu já ouvi falar, né? Já vi alguns psicólogos nessa linha. Mas eu nem emiti recibo para aquele cliente, agora, final do ano, ele vem e me pede o recibo do ano inteiro. É direito dele, né? Direito dele, e mesmo que tu não emitas o recibo, ele pode declarar com um simples comprovante de depósito ou com uma transferência bancária, né? Um Pix que seja. Então, cuidar com isso, né? Será que se eu não estou fazendo a coisa certa, então eu estou nesse ponto de sonegação, só que o meu cliente, ele pode declarar. Na prática, o que eu já vi acontecer, tá? Eu já vi psicólogos, médicos e... Vou tratar psicólogo, mas eu já vi médico, tá? Psicólogo ainda não vi, retificando aqui a minha fala. Mas eu já vi médicos serem questionados se eles atenderam o fulano, beltrano e o ciclano, né? Por quê? A declaração é cruzada. Então, quando cruza a declaração, automaticamente esse médico é questionado se ele atendeu aqueles 3 clientes que caíram na malha fina, por exemplo.
Ao mesmo tempo que eu já vi o contrário, né, de o cliente fazer a declaração e a Receita Federal dizer, ó, tem que me mandar o recibo desse fulano aqui que é médico, porque o fulano médico não declarou. Então, o cliente vai lá, declara, e aí quem que vai ser notificado vai ser o médico que não declarou. Então, tem os dois lados, né, nem o profissional da área da saúde, ele pode inventar ou omitir, né, rendimentos ou colocar a mais, assim como o cliente também não. Então, gosto muito de uma... Marlise, Sim, pois não. de vez em quando eu vou fazer um pouco duplo do grupo, tá? Sim, por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa. O meu paciente me paga em dinheiro, não entra na minha Tá. conta. Uhum. Ele também pode fazer a declaração? Bom, ele não vai ter rastro, ele não consegue informar. Agora, digamos assim, né, Mônica? Vamos pegar um exemplo aí que tu desse que eu achei bem interessante. Digamos que ele te pagou durante o ano R$1.000. Aí ele vai e coloca na declaração de imposto de renda que ele te pagou R$1.000. E aí ele declara, porque ele tem que ter o CPF, já da declaração passada, já de outra ocasião, né? E aí a Receita Federal vai e pede para ele, cadê esse documento? Porque tu não declarou, tu não tinha declarado esse 1.000, porque afinal de contas era em dinheiro, ficou ali, esqueceu e tudo mais. E aí a Receita vai e pede para ele. Aí ele vai te pedir, diz, ó, Mônica, ano passado eu te paguei R$1.000 em dinheiro, preciso de um recibo porque a Receita tá pedindo. Qual é a saia justa do psicólogo aqui para sair? Vai dizer o quê? Não, eu não vou te dar o recibo? Né? Sendo que é uma obrigação do psicólogo fazer essa prestação de contas para a Receita Federal. Então, o que eu gosto de pensar é assim, ok, pode ser um acordo entre cliente e paciente, né? Entre psicólogo e cliente. Só que até que ponto? Quais são os valores desse psicólogo em também não dar o recibo? Sabe? Então, o que tu tá passando para o teu cliente? Ela tá sonegando, né? Então, poxa vida, ela também não declarou. Então, se daqui a pouco... Enfim, tem coisas de valores aí por trás também, né? Do valor do psicólogo. Até que ponto que eu, como profissional da psicologia, quero também deixar marcada essa imagem com o meu cliente de que eu tô sonegando impostos. Fica aqui esse ponto de interrogação. Pode ser um acordo prévio? Pode ser um acordo prévio, tudo bem? Se você não se importa com isso, tá tudo certo. Aqui, eu falo como profissional da contabilidade, eu me sinto mal se eu não fizer uma coisa muito certinha, sabe? Até porque é isso que eu vendo também, né? Então, vai muito do acordo individual do paciente, mas vale também desses valores pessoais que a gente tem, né? Mas mesmo enquanto psicóloga, né, a gente nunca sabe, a gente pode fazer o acordo com o paciente de início, Sim. Mas a gente nunca sabe como essa terapia vai terminar. Pode ser que esse paciente saia muito bravo contigo e Sim. seja uma pessoa que vai lá e vai dizer, paguei tanto, ela nunca me deu recibo. Exatamente. Né? Então, é muito Exatamente. perigoso, né? Muito perigoso. Exatamente. Essa sonegação que eu trouxe aqui, a princípio era só confisco, mas essa pergunta faz a gente refletir, né? Será que com o cliente, né? Como é que fica? Até aqui tudo bem, gente? Alguma outra pergunta? Ok, vou seguir aqui, então. Bom, o que eu observo, né, é que alguns psicólogos têm aversão disso, né? Aversão, como a gente conversou aqui no início, né? Essas questões relacionadas à burocracia. E aí eu trago essa imagem do psicólogo ali chorando para o supervisor, né? De, eu não quero pagar isso é muito caro. E é um dinheiro que vai ser desperdiçado. Mas o que eu quero mostrar hoje aqui, né? É que é uma conta que deve fazer parte dos custos de vocês, né? Dos custos de consultório. Então, se eu estou com uma atividade de consultório, por que não olhar para isso como um custo? Assim como eu pago o aluguel, assim como eu pago o CRP, vou ter que pagar os impostos também, vou ter que entrar nessa, né, para que eu não caia nessa da sonegação, porque se eu não estou adequada, eu vou estar na sonegação, né? Então, essa parte aqui, ela é bem interessante. Então, é preciso quebrar esses paradigmas. Então, o nosso encontro aqui de hoje vem para quebrar isso, né? Sair dessa ideia de sonegação, sair daquela ideia de super burocracia, não tem mais aquela super burocracia, hoje está tudo digital, está tudo mais fácil, e também a gente deixar de lado um pouco essa aversão aí sobre os fatos. Então, entender também que contabilidade é uma parceria. A empresa contábil deve ser parceira aí do teu negócio e tu podes olhar, assim, para esse negócio como sendo um negócio
Eu gosto muito dessa ideia de que a gente, mesmo sendo individual, mesmo sendo somente eu preciso olhar para isso como sendo dona do meu negócio, né? Eu me posiciono como dona e encaro isso como sendo dona do negócio. E aí, dentro dessa parte aqui de parceria, eu gosto muito da visão da contabilidade, né? Se o psicólogo tem essa visão do todo, do íntimo, né? Do emocional, eu gosto muito dessa parte da visão contábil, em que a gente consegue juntar algumas partes financeiro, com o que está acontecendo no negócio, com quantos a pagar, com quantos a receber, e fazer essa junção e essa tradução, muitas vezes, para o cliente que está aí do outro lado. Enfim, primeiro ponto aqui, né? A legalização faz parte do negócio. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer, é a questão da legalização. Como é que eu legalizo o meu negócio? Porque a gente tem dois caminhos separados. Um caminho de legalização de pessoa física, que é possível, sim, você trabalhar na pessoa física, que eu já vou falar sobre isso. É possível, mas nem sempre é viável, já adianto aqui, às vezes é mais caro trabalhar na pessoa física, mas também tem a legalização aí da parte da pessoa jurídica. Então, ontem eu ainda estava, trazer aqui esse exemplo, né? Ontem eu estava conversando com uma colega que ela faz mentorias e a empresa dela começou a crescer agora, né? Antes estava atendendo com mentorias online e tal, e de repente ela começou a dar palestra e a empresa dela saiu do MEI. Eu já vou falar sobre MEI aqui na sequência. E ela estava falando sobre como assusta, né? Como é assustador sair de uma coisa que está confortável para a gente ir para um lugar que a gente desconhece e muitas vezes assumir responsabilidades que a gente até então não tem, como um honorário contábil, como um pagamento de impostos. E a gente estava falando justamente, né, que crescer faz parte. Então, essa parte de legalização pode ser que seja o teu momento agora de legalizar. Não foi até agora, ok, não foi até agora, mas será que daqui para frente não é o momento certo de legalizar o teu negócio? De deixar esse negócio redondo, de fazer com que tudo esteja certo? Marlise, mas eu me preocupo com os últimos 5 anos. Sim, pode se preocupar com os últimos 5 anos pelos próximos 5, né? Enquanto não está legalizado. Mas se a gente não regularizar agora 2022, esse ano que ainda vai estar em aberto, vai estar te assombrando aí nos próximos 5 anos, né? Então, quanto antes eu começar esse processo de regularização, melhor. Eu falo de 5 anos porque... Para tudo. Sim. Vamos lá. Fala isso direito e com calma, né? Você falei muito rápido? Os Sim. últimos 5 anos da minha vida profissional, eles me perseguem, é isso? É isso mesmo, vou reexplicar aqui de uma outra forma, Isso. né? O fisco, né, a Receita Federal, ela tem o poder de fiscalizar os últimos 5 anos. Então, a gente está em 2022, eles podem fiscalizar 21, 20, 19, 18 e 17. 16 para baixo já caiu, já prescreveu. Eles não têm mais poder fiscalizatório sobre o que aconteceu de 2016 para baixo. Mas de 2017 até 2021, eles ainda podem fiscalizar até final desse ano. Ano que vem, 2017 cai fora e entra 2022, né? E assim sucessivamente. Então, se eu começo regularizando esse ano aqui, que é o ano de 2022, no próximo ano, né, quando cair esse aqui eu já não me preocupo mais. Então, eu vou ter 4 aqui de regularização. E assim sucessivamente, até que tu vai estar tranquila daqui 5 anos, né, com toda a tua vida contábil, pagamento de impostos, tudo regular, sem nenhum tipo de preocupação. Ficou mais claro? Consegui me expressar? Stephanie, tá de mão levantada? Ficou claro, sim, mas para a gente começar, se a gente começar agora, né, em 2022, a gente necessariamente vai ter que voltar nesses 5 anos ou a gente vai contar com a sorte? Exatamente. Se tu quiseres voltar nos últimos 5 anos, tu até pode, né? Mas o que a gente fala assim, olha, se tu for voltar, tu vai pagar muito caro, né? Pagar cálculo de impostos, pagar serviço contábil, pagar juro e multa. Então, assim, resolve daqui para frente, né? Vamos fazer isso daqui para frente. A gente está em abril, então dá para voltar ainda em janeiro, vai janeiro, fevereiro, março, né? Ou daqui em diante que seja, se por acaso a solução melhor for a abertura de uma empresa, mas é possível sim fazer daqui para frente. É claro que vai ter os 4 anos de sombra para trás, né? Vai ter sempre aquela tormenta ali dos 4 anos. Mas é raro, eu digo para vocês que é raro. Às vezes tem uma fala, que é uma fala popular, que diz assim, uma crença popular que fala assim, mas se eu começar a regularizar agora, eles vão descobrir o meu passado. Não, não tem nada disso. A gente já quebra isso de cara, porque se tu abrir um CNPJ, vai ser um CNPJ novo. Cada ano é um ano. Pode ser que esse ano a minha vida seja super próspera e eu pague sei lá quantos milhões aí de impostos.
O ano que vem não foi tão próspero assim, tá tudo certo. A Receita Federal sabe que existem oscilações também, né? Tem algumas crenças que às vezes a gente escuta, do tipo, mas eu sempre paguei 5 mil de impostos por mês, agora eu vou pagar 20. A Receita Federal vai desconfiar porque eu não paguei no ano passado. Não, se a conta do ano passado tá fechando, tá tudo certo. Cada ano é um ano diferente. Certo até aí? Ok, acho que tem alguma coisa aqui no chat. Sim, a Mônica tá mandando respirar. Então tá certo, vamos respirar. Também vou respirar aqui também, né? Às vezes eu acelero, gente, manezinha da ilha aqui do outro lado, acelero e toco a primeira e vou, né? Então, qualquer coisa vocês peçam para eu falar mais devagar, que eu controlo aqui o meu manezês. Vamos lá, então. Legalização do negócio. Importante entender que existem regras, né? Então, eu vou legalizar o meu negócio. Essa é uma decisão. Acho que até aqui é um processo de entender que existe sonegação, existe isso, e eu quero optar por esse caminho da legalização. Então, se eu quero optar pelo caminho da legalização, então eu preciso conhecer as regras, né? Então, existem regras e eu não posso entrar num jogo sem saber como que as peças se movimentam, como é o caso aí do jogo de xadrez, que, aliás, até hoje eu nunca quis entender aquele jogo que eu acho muito difícil. Aqui em casa todo mundo joga, menos eu, porque eu não quis entender essas regras, achei muito chato. E existem algumas regras básicas, não precisa aprofundar nas regras, mas as regras básicas a gente precisa entender para que não sejamos prejudicados e não precisemos pagar mais impostos do que a gente deveria. E aí, claro, para isso, né, uma das peças-chave é o contador, né, a contadora ou a empresa contábil, para que vá instruir vocês com confiança. Então, primeiro de tudo é entender que dentro da psicologia nós estamos numa categoria de prestação de serviço. O que é uma categoria empresarial? A gente tem a categoria de indústria, então indústria é aquela que faz a transformação, então é aquela que vai pegar, por exemplo, a lycra e vai transformar em peças de biquínis. Ela está transformando. Então, tem toda uma categoria de indústria, trouxe esse exemplo, mas podia ser várias outras indústrias, em que existem alguns impostos específicos para essa categoria. Existe a categoria de comércio, que todo mundo aqui conhece, né? Então, eu vou numa loja, eu vou num restaurante, vou comprar alguma coisa, vou comprar uma blusa, vou comprar uma bijuteria, vou comprar um sapato. As categorias de comércio obedecem a outro nicho. Aqui a gente vai estar falando da categoria de prestação de serviço. Prestação de serviço contábil, também faço aqui. Prestação de serviço financeiro, aqui na empresa a gente faz também. Prestação de serviço como mentoria, também tem por aqui. Vocês têm prestação de serviço de psicologia. Algumas têm prestação de serviço de supervisão, como é o caso da Mônica, que daí é outro segmento, não está dentro da psicologia, né? Mais na parte de treinamentos. Tem uma legislação específica que, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, no final eu já abro. Mas é entender que eu estou dentro dessa parte de prestação de serviço. Como prestação de serviço, eu tenho que prestar contas com duas entidades. Não é uma entidade do outro mundo, né? São duas entidades que são Receita Federal do Brasil. Então, a nível federal, eu tenho que pagar impostos. Aliás, todas as pessoas físicas e jurídicas têm que pagar impostos para o Brasil, para a unidade da federação chamada Brasil, né? Para a Receita Federal. E, como prestação de serviço, eu pago impostos para a prefeitura do meu município. Então, esses são os dois pontos básicos, né? Eu pago a nível federal, lá para o governo federal, e eu pago para o município da minha cidade, onde eu estou instituída, onde eu moro, onde eu tenho o meu lugar aí de atuação, tá? Mas eu presto serviço para a internet e atendo gente do mundo inteiro, não tem problema. Se você está aqui em Florianópolis, é aqui em Florianópolis que você vai pagar o seu imposto sobre serviço. Então, primeiro de tudo, entender isso. Por quê? Mas eu pago imposto para o governo do estado de Santa Catarina? Não, você não paga. Quem paga imposto para o governo do estado é quem vende mercadorias. Por isso a importância da gente distinguir que tipo de empresa que a gente tem e entender esse básico, né? Então, para o governo do estado, quem paga é quem vende mercadoria e quem tem indústria. Então, eu comprei essa blusinha, o governo do estado de Santa Catarina está contabilizando ali uma parte de ICMS. E a prefeitura não ganha nada quando eu compro essa blusa. Agora, quando eu faço um atendimento, a prefeitura ganha um percentual de imposto sobre serviço e a Receita Federal do Brasil também ganha um percentual de impostos sobre esse valor. Até aí, tudo bem? Prestação de serviço, para quem que a gente paga impostos, ok. Dúvidas é só chamar. E aí, qual é a forma, né? Então, de que forma eu posso fazer esses pagamentos? Então,
Eu não coloquei aqui, né, mas a primeira forma que está aparecendo aqui é a forma de pagamento na pessoa física, pelo número de CPF. Se nós estivéssemos numa contratação, né, então eu sou funcionária da clínica X, e aí eu sou funcionária com CLT, com carteira assinada, eu estaria pagando os meus impostos para a clínica, né? Então eu tenho aqui a clínica, eu sou conectada com ela como funcionária, né? Eu e mais vários outros funcionários. A clínica paga o meu salário, desconta a parte que é dos impostos e repassa os impostos para o governo. Então, por que eu não sinto quando eu estou lá na ponta de CLT? Porque não sou eu que estou tirando dinheiro ali do meu bolso e eu pagando os impostos. Imagina o caos que seria se toda pessoa física recebesse o valor e a pessoa física tivesse que ir lá fazer pagamento de impostos. Seria um caos, né? E muitas pessoas não iriam nem pagar. Então, eu, como contratada, né, CLT, eu pago aqui, a clínica recolhe esse valor e repassa para o governo para quem deve ser repassado. Aí a gente começa aqui a diferenciar, né? Então, eu não sou funcionária de ninguém, né? Sou funcionária de mim mesma, sou funcionária do meu negócio, e aí eu preciso regularizar. Quais são as formas? Primeira forma é a pessoa física. Ou seja, eu posso regularizar o meu consultório, a minha clínica, tudo dentro do meu CPF. Isso é permitido para pessoas físicas que têm prestação de serviço regulamentada. Ou não, né? Por exemplo, o pintor que vai lá em casa. O pintor vem aqui em casa, pintou toda a parede. Se ele quiser me dar um recibo de pessoa física, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, eu vou fazer aquele pagamento para ele, aí cabe a ele fazer essa regularização dos impostos. Então, essa é uma medida possível. Eu posso cadastrar o meu CPF, posso regularizar o CPF na pessoa física. Outra forma que a gente pode fazer, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais cada um deles, tá? Uma forma de constituição que vocês já devem ter ouvido muito falar é o MEI, o microempreendedor individual. Ele seria, assim, o primeiro degrau, a primeira porta de entrada, o primeiro degrau para quem está empreendendo. Só tem uma coisa, o MEI não pode ter atividade profissional, de profissão regulamentada. Então, para serviços de psicologia, a gente não pode emitir uma nota fiscal de MEI. Agora, quando é que eu posso usar? Quando eu estou prestando algum tipo de treinamento, digamos que eu vou dar uma palestra numa empresa de algum assunto, digamos que eu vou participar de uma semana de saúde do funcionário, ou até em casos de supervisão, né? A supervisão não é um trabalho clínico em si, ele pode até ser dado uma nota de MEI, porque é um treinamento, eu estou oferecendo um treinamento para quem está ali do outro lado. Então, essa seria uma segunda parte de regularização que, para serviços de psicologia, está fora nesse momento. E aí, a outra forma de opção, né, é o empresário ou EIRELI, que a gente chama, ou ainda Sociedade Limitada Unipessoal. Isso quer dizer que eu posso ter uma empresa sozinha, um CNPJ só meu, e fazer aquilo que eu quiser junto com esse CNPJ, praticar as minhas atribuições profissionais através de um CNPJ. Então, são 3 modalidades, né? Ali pode ser um empresário, pode ser um EIRELI, pode ser uma sociedade limitada unipessoal, onde você abre aí com o seu CPF, o seu endereço e se regulariza esse CNPJ através dessa forma de constituição. E uma outra forma de constituição é uma forma de constituição de sociedade. Então, digamos, eu tenho mais 3 amigas que são psicólogas, a gente vai se juntar e vai abrir um único CNPJ. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Podem abrir e podem trabalhar assim. A gente aqui no escritório atende várias empresas nesse segmento, principalmente médicos, né? Médicos se juntam com muita facilidade, eu não sei o que acontece, mas eles se juntam com muita facilidade em prol de um objetivo. E aí tem essa vantagem, né, de muitas vezes dividir essa sociedade. Vou trazer aqui algumas desvantagens em ter uma sociedade. Quando ela não é uma sociedade de fato, né? Ela só é, não, vamos nos juntar para pagar menos impostos. Isso não funciona por muito tempo, porque como cada uma das pessoas vai fazer o seu faturamento, acaba que o percentual de pagamento de impostos vai ser maior, porque eu vou somar vários faturamentos, né? Esse é uma desvantagem. A segunda desvantagem é quando alguém quer sair da empresa ou alguém quer entrar, então sempre tem que fazer um processo burocrático, todo mundo tem que assinar, né? Então todo mundo tem que concordar com aquela saída, então nem sempre
ele é assim tão amigável. Agora, se realmente eu estou abrindo uma clínica de psicologia, onde nós somos 4 psicólogas, a gente está conversando sobre negócio, esse é o nosso negócio, aí tudo bem, aí funciona e aí a gente abre como sociedade mesmo. Então, conseguir diferenciar, isso é bem interessante. Até aí, tudo bem? Dúvidas? Não? Tá tranquilo? Então, eu entendo que eu vou fazer um processo de constituição, né? Então, essa parte de prestação de serviço, ela para ser regularizada, ela tem essas formas, né? De pessoa física, aqui o MEI não entra, de sociedade limitada unipessoal, que é a empresa individual, e de sociedade. Então, são essas 3 modalidades aqui possíveis, e aí independe da forma de constituição do CNPJ, a gente tem uma tributação. Ah, mas se uma sociedade paga menos impostos, ou paga mais, paga igual. Paga porque a gente paga os impostos pela nossa atividade. Então, a atividade é serviço de psicologia, a gente vai pagar mais tendo um CNPJ ou vai pagar diferente se tivermos um CPF. Marlise, okay? Posso fazer uma perguntinha? Por favor, Marina. Se eu estou regularizada com meu CPF, né, digamos como autônoma, se eventualmente daqui a pouco eu começo a fazer curso, workshop, faz sentido eu ter um MEI só para isso? Faz Enquanto sentido, eu não sim. tenho uma empresa... Faz sentido, inclusive essa é uma estratégia que a gente utiliza aqui, né, de fazer as 2 contas em paralelo, então, ao mesmo tempo que tem um MEI tirando nota de treinamento, de palestra, tá funcionando, a gente tem aqui o controle da pessoa física para ver até que ponto que vale a pena manter os 2, porque se aqui na pessoa física ultrapassar demais, a gente vai perder também esse MEI. Então, a gente faz geralmente um acompanhado aí de 1 ano, para ver se, você pagou tanto no ano passado de MEI e de pessoa física. Agora vai sair os 2 e vai entrar uma pessoa jurídica. Qual vai ser o novo pagamento? Até para fazer esse processo gradativo, né? É uma forma assim. Tá? Até aí, tudo bem? Bom, vamos para a tributação, né? Como é que a gente paga impostos aqui? Então, primeiro de tudo, vamos abrir aqui a pessoa física. Porque pode ser o primeiro nível de regularização que vocês têm. Se para quem não tem nada, né? Eu não regularizei nada até agora. Ok, então a gente pode começar estudando aqui pela pessoa física como sendo o primeiro degrau, digamos. A partir do momento em que não valer mais a pena ficar na pessoa física, vocês já vão entender sobre isso quando eu falar de tributação, aí a gente pensa em abrir um CNPJ, mas o mais importante é que a gente comece a regularização. Além dessa tributação da pessoa física, né, a gente tem o Simples Nacional, deixa eu ver o que eu ia passar aqui, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para entender a lógica que eu tinha preparado. Vou só mudar a tela aqui da apresentação. Eu vou abrir aqui, opa, deixa eu ver como é que passa isso. Aqui. Mudou aí com vocês, será? Para uma planilha? Ou tá na mesma tela? Mudou. Sim, Marlise. Mudou? Ah, então tá bom. Sim, tá na planilha. Bom, então, depois eu posso passar esse material todo aqui para vocês, tá? Para ficar aí com vocês. Dentro da pessoa física, a gente tem que estar consciente que a gente tem algumas regularizações, tá? Então, qual é a regularização que eu tenho que fazer enquanto pessoa física? Primeira regularização, tem que ter um CPF. Tá tudo certo, meu CPF tá regular, tá tudo ok, bacana, eu vou tributar no meu CPF. Segunda regularização, lembram que a gente paga impostos para 2 entidades, que é a Receita Federal e a Prefeitura Municipal? Então, eu tenho que fazer obrigatoriamente um cadastro de autônomos na prefeitura da minha cidade. Tá? Então, na prefeitura em que eu atuo, eu vou fazer um cadastro como profissional autônomo. Eu não tenho uma sala, né? Digamos que eu não tenho uma sala, eu atendo só virtualmente, ou então eu atendo em clínicas, eu atendo na segunda-feira na clínica do centro, na quinta-feira na clínica do Santa Mônica, e aí lá eu pago percentual ou então pago o aluguel. Então, se eu não tenho um consultório a ser legalizado, eu posso fazer uma inscrição no cadastro de autônomos da prefeitura da cidade, que pode ser Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, é tudo muito parecido, como profissional autônomo não estabelecido. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou na prefeitura e digo assim, eu vou trabalhar como psicóloga aqui no nosso município. Ok, prefeitura? A prefeitura vai dizer, ok, pode ir. E aí, como não estabelecido, isso quer dizer que eu vou deixar o endereço da minha casa e eu posso atender em qualquer lugar dentro da cidade de Florianópolis. Marlise, mas eu vou atender em São José. Ok, você vai ter que fazer um cadastro lá em São José também, pela norma, tá? Pela lei
diz que você vai ter que fazer um cadastro em cada cidade que você for atuar. Na prática, é muito raro as prefeituras entrarem em contato e saber aonde que tu estás atendendo de fato, se é em Florianópolis, se é São José ou se é em outro lugar. Mas na teoria, na lei mesmo, teria que ter um cadastro no município de cada cidade. Então, o que a gente sempre orienta é que faça o cadastro de autônomo como profissional não estabelecido, colocando seu endereço residencial. Então, seja Florianópolis, seja São José, Palhoça, enfim, qualquer cidade aqui da região, ou a sua cidade mesmo onde você mora, para fazer esse cadastro funcionar. Quanto custa esse cadastro? Esse cadastro tem algumas prefeituras que cobram por nota fiscal emitida, então algumas prefeituras vai aí de 2% a 5%, mas a grande maioria aqui, Florianópolis e São José, ele custa em torno de 1.000, 1.100 mais ou menos por ano. Então é uma taxinha aí de R$100 mais ou menos por mês que se paga para a prefeitura aí de Florianópolis ou de São José. Então é o cadastro que eu preciso fazer. E além disso tudo, claro, né, tenho que ter o meu conselho de classe, o CRP aqui de pessoa física, habilitado para que eu possa atender. Então, essa é a parte da regularização. Com essa regularização, tá tudo certo? Tá, você tem licença para trabalhar. Agora a gente começa a falar em pagamento de impostos. Até então é uma licença, tá tudo ok? Tá ok. Ah, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Licença para trabalhar. Sim, alguém abriu o microfone? Eu ia fazer uma pergunta, eu não achei onde sinaliza aqui. Esse cadastro como profissional autônomo, nada tem a ver com o meu... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome daquele documento, porque eu tenho um consultório físico. Nada tem a ver com alvará, é outra coisa. Então, eu já ia entrar aqui na questão de quem tem consultório físico. Esse cadastro de autônomo não estabelecido é para quem não tem consultório físico. Então, para quem tem consultório físico, né? Então, digamos que essa minha sala aqui é meu consultório físico, eu atendo clientes aqui na minha sala, aí a gente precisa cadastrar como autônomo estabelecido. Então, eu vou ter que ter a licença desse espaço aqui para atender o cliente. O que tem aí dentro da licença? Tem alvará do Corpo de Bombeiros, tem alvará da Prefeitura autorizando a fazer esse trabalho. Os impostos dali para frente vão ser todos iguais, mas essa questão da regularização e da validação desse espaço físico ela é muito importante. Então, eu preciso saber se esse lugar aqui que eu atendo está dentro das normas. O que acontece se não estiver? Né? Digamos assim, eu nunca quis fazer isso, nunca aconteceu nada. Lembram no caso da Boate Kiss, né, que não tinha, lá do Rio Grande do Sul, que não tinha alvará? Digamos que dá uma coisa aí no teu consultório, que, sei lá, dá um ataque cardíaco no paciente, não deu tempo de chamar, e aí vão investigar se tu tem um alvará no teu consultório. Aí ferra para todo mundo, né? Então, o ideal é que a gente tenha, sim, o alvará do Corpo de Bombeiros, que esteja tudo certo. Em alguns casos, né, quando tem, mais para médico, né, quando o médico tem algum tipo de tratamento invasivo, como a acupuntura, por exemplo, eu sei de psicólogo que faz acupuntura também, né? No caso de acupunturista, precisa ter, inclusive, alvará da vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária precisa ir até o local para liberar aquele espaço para aquele atendimento. Então, sim, respondendo a tua pergunta, precisa sim dessa parte do alvará, certo? Até aí, tudo bem, gente? De cadastros e regularizações, ok. Agora vamos para a tributação, né? Como é que a gente paga imposto na pessoa física? Eu trouxe aqui um exemplo, parece que essa planilha aqui, agora eu olhando assim, nossa, parece que tá tão difícil, né? Mas ela não é difícil não, tá? Ela é uma planilha assim bem simples. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam, deixa eu só tentar tirar, eu botei vocês aqui numa barrinha aqui embaixo, e aí tava atrapalhando aqui para mim, mas botei vocês aqui numa barrinha lateral agora. As carinhas de vocês que me aparecem aqui. Primeiro de tudo, assim, entender quais são os impostos que eu vou pagar na pessoa física. Então, eu tenho na pessoa física, lembra que é Receita Federal e Prefeitura, né? Para a Receita Federal, eu pago imposto de renda, que é esse imposto que está aparecendo aqui, que eu já vou explicar como é que a gente calcula, e eu pago também INSS. E aí é que mora a encrenca, tá? Porque o que acontece? Até então, né, até uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente não falava em pagamento de INSS. Ele existia na legislação, mas não se falava. Tipo, quem era profissional autônomo pagava o imposto de renda, fazia declaração de imposto de renda, estava tudo certo. E ali já se resolvia a questão. Só que, claro, né, governo
inteligente, é esperto, né? Arrumou uma outra fonte de arrecadação, que é o quê? Tem na legislação já há muitos anos, né, que a pessoa física que recebe qualquer dinheiro, ela precisa contribuir para a Previdência Social. Não é algo facultativo, não é eu contribuo se eu quero, é algo obrigatório. Então, a cada dinheiro que eu ganho, por exemplo, aqui nesse mês de janeiro, né, eu tenho um exemplo aqui, R$ 3.612,50. Essa planilha, até esse mês de maio aqui, ela era uma planilha real, aí depois eu só repliquei os valores para baixo só para fins de exemplo. Então, nesse mês de janeiro, eu peguei 3.612,50 aqui de honorários. O INSS vai receber 20% desse valor. Então, é muito importante que a gente esteja consciente disso. Isso é o que diz a legislação. Preciso pagar para a Previdência Social 20% do meu faturamento. E aí, depois, eu vou fazer outros cálculos para descobrir qual é o imposto de renda que eu devo pagar todos os meses. Então, a gente tem 2 cálculos para a Receita Federal mensal. Eu vou pagar o imposto de renda e eu vou pagar a Previdência Social. Ah, mas isso eu só faço uma vez por ano lá na declaração de imposto de renda. Ok, o imposto de renda, ele precisa ser pago mensalmente. Então, eu tenho que estar consciente do quê? Eu optei por fazer a declaração de ajuste anual, que muitos aqui devem estar fazendo por essa época, né, até final de maio. Eu optei por fazer a declaração de ajuste anual referente a 2021, ok. Eu vou fazer o pagamento do imposto de renda que vai gerar? Vou fazer o pagamento. Só que eu estou em atraso. Então, esse ponto é bem importante. Por que eu estou em atraso? Porque eu deveria ter recolhido esses valores aqui de imposto de renda mês a mês. Se algum dia a Receita Federal quiser me cobrar, por exemplo, por que em abril do ano passado eu não recolhi o 940, ela tem 5 anos para me cobrar o juro e a multa, porque eu não paguei isso lá atrás, tá? Então, assim, existe isso, vocês precisam saber. Eu já vi cobrar? Não vi cobrar, mas está na legislação, tá? Então, essa parte aqui do imposto de renda, de pagamentos em atraso, é totalmente viável da Receita Federal cobrar, e se ela cobrar, a gente simplesmente tem que pagar e tá tudo certo, tá? Então... Ô Marlise, posso fazer uma pergunta sobre o INSS ali? Sim, por favor. Aqui, esse 20%, né? Eu estou pagando, por exemplo, o mínimo para estar contribuindo. Sobre o salário mínimo. Tá, tá errado. Tá. Infelizmente, tem que te contar, tá? Está menos errado do que se tu não estivesse contribuindo nada, certo? Então, eu não estou contribuindo nada, tá bem errado. Eu estou contribuindo sobre o INSS teto mínimo, né? O salário mínimo. Ele está incompleto, digamos assim. Porque o que passou a acontecer, que eu comecei a falar e acabei não completando, né? De 5 anos para cá, ou mais um pouco, a Receita Federal se juntou com o INSS. Justamente com esse objetivo de fazer essa amarração de contas, onde eu vou colocar o imposto de renda e aí qual é a lógica, né? Mas se a pessoa ganha R$4.000 por mês, por que ela não está pagando INSS sobre 4? Entende? Essa é a lógica. Então, a própria declaração da Receita Federal, ela é uma declaração em que tu está dizendo assim, olha, eu estou devendo tanto para o INSS. Então, automaticamente, quando tu entrega o teu imposto de renda, tu já está entregando ali uma confissão de débito para o INSS. O INSS pode te cobrar a hora que tu quiseres. Aqui no meu escritório, a gente teve um caso de uma cliente que virou cliente depois, inclusive, que ela foi fiscalizada pela Previdência e a Previdência cobrou dela esses atrasados de 1 ano. Foi o único caso. Mas outros colegas contadores já me relataram que já tiveram vários casos de o INSS vir atrás e cobrar. Então, quando hoje a gente faz uma declaração de imposto de renda que a pessoa não paga INSS e está nessa situação de livro caixa, né, de profissional autônomo, a gente sempre deixa, inclusive, por escrito, está ciente de que o INSS pode vir a te cobrar, né? Então, as pessoas precisam estar conscientes. Então, como é que ficaria? Deixa eu só ver, parece que tem uma pergunta aqui no chat. É o Carnê-Leão? Sim, é o Carnê-Leão. Já vou explicar aqui, esse livro caixa aqui é o Carnê-Leão. Então, nesse exemplo aqui fictício, né, quis explicar um pouco mais essa questão do imposto de renda e do INSS, que lembrando é da Receita Federal, né, a gente ainda vai pagar imposto aqui para a prefeitura, vou mostrar aqui embaixo, né, então, por enquanto, esse cálculo é do Carnê-Leão de pessoa física. O imposto de renda, ele vai seguir essa tabela que está aqui do lado, que é a tabela normal que todo mundo paga imposto de renda. Então, se eu recebo até R$ 1.900 por mês, eu não vou pagar nada de imposto, lembrando que aqui vai ter o INSS de 20%,
de 1.900 até 8.000 é uma alíquota de 7,5%, 15, 22, 27,5%. Por que às vezes a gente fala que não vale a pena tributar na pessoa física? Porque é 27,5% de imposto de renda. É muito caro. Além de 20% de previdência social. Então, dá 47%. Não vale a pena tributar na pessoa física. Essa é a grande questão aqui que eu trago, né, de esse alerta, e aí eu trouxe esse exemplo prático aqui para fazer com vocês, para vocês entenderem. Stephanie, tá de mão levantada? Como eu cheguei depois, eu não sei se pode fazer alguma pergunta que eu vá me usar como exemplo. Sim, pode fazer. Bom, no ano passado, né, eu nunca declarei e eu entrava na declaração do meu marido como dependente, né? Certo. E aí, de 2021 para cá, eu comecei a receber um pouco mais, né? E aí, nesse ano de 2021, agora, algumas pessoas estão me pedindo recibo, né, referente a 2021, para declarar. Só que o valor que eu recebi em 2021 foi maior do que esse de 1.900 mensal. Porém, as pessoas que estão me pedindo recibo é um valor muito menor, não vai chegar nem a 1.000, assim, por mês, né? Dessas que pediram recibo. Eu tenho o registro de autônomo, né, da prefeitura aqui, eu tenho isso. E aí, só que eu nunca declarei, então a minha dúvida é, eu dou recibo para essas pessoas e referente ao ano de 2021, eu declaro o que eu dei de recibo para essas pessoas, mesmo se o valor não passar daquilo ali, porque não vai passar, ou eu não faço nada. É assim, ó, se tu resolver entregar uma declaração de imposto de renda, mesmo como dependente, tu vai ter que declarar a tua renda, tá? Então, existe uma tabela que é anual, que ela vai até 28.000, né? Então, esse 4.664 vezes 12, vai dar 28.000 e uns quebrados. Então, até aquele limite de 28.000, se tu não é obrigado a entregar uma declaração de imposto de renda, tu não entrega. Não precisa entregar necessariamente. Agora, se tu estiver dentro da declaração de alguém, tu tem que declarar tudo aquilo que tu recebeu no ano passado. Tá? Então, mesmo como dependente da declaração do teu marido, tu vai ter que informar os rendimentos que tu tivesse no ano de 2021. Certo? Tá, mas nesse caso, eu não vou mais estar como dependente dele, porque ele não está mais trabalhando onde ele estava. Então, a gente vai separar. E aí, até se ele me tira dali, por exemplo, agora ele parou de me declarar como dependente, ele vai declarar dele, e aí alguma coisa aconteceu comigo. Se eu estava ali dependente dele, né, eu vou precisar começar a declarar a minha. Então, eu declaro a minha, mesmo sendo esse valor menor. Tu vai declarar a tua se tu tiver nas regras de obrigatoriedade. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Depois eu posso te mandar, para a gente não fugir aqui do nosso tema, depois eu posso te mandar as regras de obrigatoriedade da declaração. Então, tu vai olhar e avaliar. Eu sou obrigada a entregar uma declaração? Se eu sou obrigada a entregar uma declaração, eu faço a declaração e entrego. Se eu não sou obrigada a entregar uma declaração, ok, não vou fazer uma declaração sendo desobrigada, aí fica a teu critério. Tá? Tem gente que gosta de entregar para ficar registrado. Agora, não necessariamente é obrigada se tu não atingir os limites. Eu mando depois aí para vocês as regras de entrega de declaração. Tá? Até aí, tudo bem? Obrigada. Tá, ok. Tô anotando mas é só fazer uma pergunta. Estê, o teu marido foi demitido esse ano ou ano passado? Ano passado. Ano passado no final ou no começo? Na metade. Então, ele vai declarar ainda, né, esse período que ele era empregado dessa instituição. E provavelmente você vai estar na declaração dele. Sim. É optativo. Se tiver dentro da declaração, tu vai ter que colocar os teus rendimentos. Se não tiver dentro da declaração, aí tu vai decidir se tu vai fazer uma declaração à parte ou não. Mas teria espaço para eu entrar, então, como esse ano de 2021, na declaração junto com ele e colocar esses meus rendimentos. Colocar os rendimentos, exatamente. Aí tem que ver se vale a pena, né? Porque essa é um estudo para ver se compensa. Por exemplo, ele trabalhou meio ano, então é provável que ele tenha tido imposto retido na fonte, e aí, quando ele fizer essa declaração, ele vai restituir todo o valor que ele pagou a mais no ano passado, de imposto retido na fonte. Então, se tu entra com os teus rendimentos, pode ser que essa restituição diminua. Então, ele recebe menos. Então, é uma estratégia aí para ver o que é mais lucrativo. Tá, entendi. Tá. Até aí, tudo bem? Bom, vamos lá, então.
explicada aqui a parte do imposto de renda, eu vou partir aqui para esse exemplo. Então, olha só aqui no exemplo o que a gente tem. A gente tem uma coluna aqui de faturamento, que varia aqui de R$ 3.612 em janeiro, R$ 6.502,50 em fevereiro, 7.000 e tanto em março, 9.000 e tanto em abril. Esse total de faturamento anual, ele deu 86.492, tá? Pode ser que você esteja pensando, mas esse é muito mais, ou não, esse é o valor aqui mesmo. Dá uma média aí de 7.200 todos os meses de honorário aí recebido. 7.200 dividido por uma média, aí vou chutar aqui o valor da sessão de vocês, tá? Dividido por R$ 200, dá 36 sessões, tá? Então, é bem possível que a gente chegue rapidamente, né? 36 dividido por 4, isso dá 9 pacientes, né? Então, uma média aí geral, né? Em 9 pacientes de R$ 200, com uma sessão semanal, a gente já chega nesse 86 mil aí mensal. Então, uma conta aqui por baixo, uma conta média, bem média aí, né? Bem média geral, para a gente ter ideia se esse faturamento é muito real ou se está muito longe de funcionamento de clínica. Está dentro daquilo que vocês mais ou menos imaginam? R$ 200 uma média, 4 pacientes, 4 vezes por semana, 9 pacientes. É possível de atender? Alto um pouco o valor da consulta, na minha realidade, né? Um pouquinho acima. Mas vamos dizer, se a gente fizesse 150 de média, talvez estaria mais dentro. Tá, vamos fazer aqui, ó, 86.492 dividido por 150, peraí, dividido por 12 primeiro, dá 7.207, dividido por 150, a gente teria 48 consultas, dividido por 4 consultas, né, uma por semana, 12 pacientes, dá 12 pacientes mais ou menos de 150, então, para a gente chegar nessa média. Qual é o cálculo aqui? Olha só. Para INSS, a gente tem 20% de pagamento. Então, quando eu recebo 3.612, eu vou lá e tenho que quitar uma guia de 20% de Previdência Social, que dá R$ 722. Ah, Marisa, mas por que os outros são todos 1.220? Porque o INSS tem um teto máximo. Então, acima de 1.220, a gente não paga mais. Por quê, né? É lógico, é bem fácil da gente entender. Lembram que quando a gente se aposenta, o INSS também tem um teto máximo? A gente recebe no máximo 5, 6 salários lá e é aquilo ali, né? Dali para cima, a pessoa pode ganhar R$ 50 mil que ela não vai receber o teto máximo da Previdência. Então, a Previdência também recebe pelo teto máximo. A gente vai pagar aqui no máximo 1.220,21. Então, esse é o 20% da Previdência, o que gera R$ 13.647 no ano, então é sempre importante que a gente pense no ano. E aí, o que é esse tal de livro caixa, né? Livro caixa é aqui a composição, por exemplo, do aluguel que eu consigo deduzir. Eu consigo deduzir, tem psicólogo que trabalha, por exemplo, com análise neuropsicológica, e aí tem que comprar aquele monte de teste. Tem um psicólogo que eu atendo que tem um monte de nota de teste. Testes podem ser descontados da base de cálculo do imposto de renda. Então, a gente consegue fazer esse abatimento. Condomínio, né, do local, e aí vale, claro, não é o condomínio da minha casa. Aí, se é da minha casa, eu até posso jogar ali uma metade no livro caixa, mas se eu tenho uma clínica mesmo, né, uma clínica física, um espaço físico, aí sim eu consigo lançar aqui. Eu tenho internet, pode lançar internet também, telefone celular. Então, algumas despesas básicas do negócio, exclusivamente do negócio, podem ser lançadas aqui no livro caixa para diminuir o quê? O imposto de renda. Ele não vai diminuir o INSS é 20% direto, mas o imposto de renda, sim, eu consigo reduzir. Então, eu vou lançar aqui no livro caixa. Foi perguntado ali sobre o Carnê-Leão. Esse Carnê-Leão, ele é feito online, dentro da plataforma do ECAC. ECAC é um sistema da Receita Federal, né, em que a gente cadastra login e senha. Se vocês tiverem dúvidas, eu posso ajudar vocês depois a fazer esse cadastramento. Faz o cadastro lá, tem um campo específico para Carnê-Leão Livro Caixa. Isso antes era um software, né, que a gente baixava da Receita Federal e fazia esse preenchimento. Agora ele está todo online, e aí, claro, né, a Receita Federal está sabendo no momento que vocês estão preenchendo, ela sabe de tudo, e aí ela já fica com essa informação por lá. Então, eu vou cadastrar ali os meus documentos, as minhas informações, vou colocar o CRP aqui, né, quando eu for fazer o pagamento da anuidade, tudo aquilo que é referente à minha profissão contábil, eu vou colocar no livro caixa. E aí, isso vai me gerar uma base de cálculo, né? Qual é essa base de cálculo aqui? Ela é
o meu faturamento menos o livro caixa, menos o INSS. Então, eu consigo descontar o INSS e aí eu vou pagar imposto de renda de acordo com essa tabela aqui, que eu mostrei, durante o mês. Então, mês a mês eu preciso fazer essa conta para pagar INSS e para pagar imposto de renda. Pagar INSS e pagar imposto de renda. Então, tem esse cálculo aqui mensal. Resumindo, até aí tudo bem? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Não? Consegue Tá muito explicar de difícil? novo, Marlise? Bem Essa- não dá, vou dizer bem não dá. Tá sendo muito bem Confuso. explicado, mas Tá começando a ficar Mas um é pouco complicado. confuso. Tá ficando Mas confuso. assim, Ai, meu essa Deus. tabela eu faria, né? Ou se eu tenho um contador que, né, faz comigo, ele faria. Sim, sim. É um trabalho de contabilidade, né? É claro que vocês podem aprender, podem, não tem problema nenhum. Esse daqui eu trago como exemplo para a gente entender o que a gente está pagando de impostos. Então, por exemplo, mês de janeiro, faturei 3.612. Eu paguei uma guia de 722,50 de INSS. Eu tive esse valor aqui de despesa de livro caixa, 1.749, e eu não vou ter imposto de renda a recolher, tá? Então, é mês a mês. Todos os meses eu vou ter que fazer conta para ver o que eu tenho que pagar de INSS e o que eu tenho que pagar de imposto de renda. Como que eu faço o pagamento do imposto de renda? O do imposto de renda é lá na página que eu falei da Receita Federal, lá dentro do ECAC. O do INSS não, o do INSS é por tua conta. Então, tu tem que achar a guia, tu tem que emitir a guia, tu tem que pagar. Então, é um pouquinho mais complicadinho, assim, de fazer, né? A gente tem esse Marlise, trabalho... Sim. Desculpa. Essa tabela aqui do lado, tu pode mostrá-la de novo? Eu não entendi muito bem essa tabela. Do que Sim, é. essa tabela aqui é o cálculo do imposto de renda, a alíquota que a gente paga, é uma tabela da Receita Federal, onde a gente olha para cá e sabe qual é a faixa que a gente está contribuindo de impostos. Tá. Lembra o que valor, são dois, né? Essa base de cálculo é o meu faturamento menos, Isso. menos vezes o 15% e menos essa parcela que ia deduzir, que é um cálculo de contador mesmo. Tá? Mas aí, se tu fores usar lá dentro do portal ECAC, tu vai preencher simplesmente aqui o teu faturamento e as tuas despesas. Esse cálculo aqui do imposto de renda, ele sai automático. Ah, tá. Aí Tá. ele já vai basear nessa tabela, no caso. Ele vai Ali é basear só para a nessa gente ter uma tabela. noção. Tá. Isso, aqui é para ter uma noção. Então, eu recebo 3.700. Eu vou estar aqui nessa tabela de 15, mais ou menos. Eu estou pagando mais ou menos 15% de imposto. Uhum. Tá? Eu já passei do 4.600. Já estou na tabela de 27,5. Só para ter uma noção aí de qual é o valor que a gente está. Entendi. Marlise, nesse caso ali, volta um pouquinho do outro lado. Aqui. O meu faturamento, né? Eu tenho ali meu registro de autônomo, meu faturamento, sei lá, é 7 mil reais. Certo. Não tem o quanto eu vou pagar de INSS não tem a ver com o quanto eu entrego de recibos, por exemplo. Eu posso dizer que o meu faturamento é o valor que as pessoas me pediram de recibo, sei lá, 3 ao invés de 7. Eu estaria ilegal, continuaria ilegal. Estaria sonegando. Sonegando, entendi. Para eu me regularizar, eu tenho que bancar que o meu faturamento é 7 e para eu ter o INSS é isso que eu vou pagar, 20%. Stephanie, a decisão vai ser sempre tua, né? Porque tem uma decisão aí que é de decisão de regularização. Eu quero regularizar? Sim, ok, eu quero. Eu quero regularizar 100%, é outra decisão. Sim. Pode ser que tu decida que tu quer regularizar 50%. Às vezes chega cliente aqui para nós, que a gente vai fazer o processo de regularização, eles nos entregam 3 mil de faturamento. Tá tudo bem, a gente faz. Aí depois a gente vai falar, tá, mas tu comprou essa casa com dinheiro da onde? É porque sabe como é que é, né? A gente compra, né? Não é nem tudo aparece. Parece aqueles memes de Instagram, né? Que fica aparecendo pra gente. Então, são duas decisões, né? Uma decisão, eu vou regularizar, e outra decisão, eu vou regularizar 100%, é outra decisão. Entendi. Uma coisa que eu aprendi com a Marlise é assim, né? Se você for, vamos supor que tu declare só os 3, né? Se você for comprar um carro, ou mesmo se as tuas despesas com consultório ultrapassarem 3 mil, a Receita pode te questionar, né? Por exemplo, teve uma época que eu declarava X, mas pagava lá para o familiar e 1.800, mais condomínio, mais coisas, que dava bem mais que 3. Então, a tua saída
nunca pode ser maior que a tua entrada. Isso, né? perfeito, E perfeito. sempre que você emitir um recibo, né, um faturamento aí, independente de ser o 3 que tu vai declarar os 7, tu vai ter 20% de INSS nesse 3, Isso. e 3 mil fica ali no segundo, então é 15, né? 15% Isso. de imposto. Uhum. Então, tu vai necessariamente ter 35% desses 3 mil para o governo. Uhum. Ô, Né? Isso Marlise, mesmo. Sim. uma dúvida só que eu fiquei. O livro caixa, ele é uma coisa assim, eu vou preencher ele, mas, por exemplo, eu atendo em casa hoje, eu não tenho um consultório. Uhum. Aí eu gasto a Certo. luz da minha casa, mas eu não Tá. boto a luz inteira. Eu boto Isso, pode colocar uma metade, metade. 40%. Mas isso é uma coisa que eu vou escolhendo o que eu coloco? Tu vai escolhendo, exatamente. Tá. Existe uma listagem daquilo que é permitido e aquilo que não é permitido pelo governo para tu colocares, né? E aí ali tu vai te adequando. Nunca vi a fiscalização em cima de um livro caixa, tá? Mas claro, o ideal é não abusar. Eu vou lançar aqui, eu recebo 7 mil e lanço 6 mil todo mês de entrada. Não, peraí, né? De despesa. Tô ganhando 1.700 aqui todos os meses. Não faz muito sentido. Então, sempre o bom senso aqui é necessário e, claro, seguir as regras aí da legislação. Uhum. Mas, Ô, Marlise. não sei se está claro, sim. Próxima. Tá, entendi. A minha pergunta é, bom, isso é se eu for declarar como pessoa física. Exatamente. Se eu decidir abrir um CNPJ, eu esqueço tudo que tu falou até agora. Exatamente. É outro cálculo. É outro cálculo, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Ô, Tributação da Tamara, pessoa física. era para tranquilizar, não para favorar mais. Então, Mas pode ser que quando eu passar para pessoa jurídica, vocês pode ser mais fiquem até mais fácil. tranquilos. Eu tô só brincando, porque assim, a gente acha que tá entendendo tudo, daqui a pouco, não, mas não é só. Não é só isso, mas vamos lá. Então, olha só, né? Vamos ver o que a gente pagaria se a gente ficasse nessa tributação aqui de livro caixa, né? De tributação anual de pessoa física. Por que eu gosto de trazer esse cálculo? Porque esse é geralmente o primeiro ponto que a gente parte. Então, quando aqui já está muito caro ou já não está mais valendo a pena, a gente já tem que começar a cogitar a possibilidade de abrir um negócio, de abrir um CNPJ, né? Então, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, né? Tudo certo. Uhum. Então, a tributação anual aqui da pessoa física. São os números que eu mostrei ali de cima que eu queria primeiro fazer vocês entenderem de onde que vem, né? Para a gente entender aqui o que tem de custos. Então, digamos que essa tributação anual aqui na pessoa física, o faturamento foi de 86, que é aquela média que a gente fez ali ainda há pouco, 12 clientes, uma vez por semana, R$150, dá mais ou menos esse valor aqui anual. O INSS, 20% sobre esse valor, respeitando ali o teto máximo, 13.647. Imposto de renda, de acordo com a tabela, 5.057, que é o valor que eu vou pagar. ISS fixo, então, da Prefeitura Municipal aqui de Florianópolis, está em 980, que eu vou pagar aí por ano. Contabilidade, daí, para quem perguntou, mas eu preciso fazer uma tabela dessa? Não precisa, a contabilidade está aqui para te ajudar. Então, se tu quiseres contratar uma contabilidade, não é algo obrigatório, né? Deixar aqui bem clara. O valor que vai pagar aqui por ano é 2.400, é uma média aqui de R$200, o livro caixa de pessoa física mensal. Ou seja, eu vou pagar R$22.084 para deixar tudo regular, vai me sobrar R$64.407, certo? Então, do 86, paguei aquilo que precisava pagar e vai me sobrar R$64.407. Até aí, tudo bem? Compreenderam essa lógica? Ok, então eu tenho aqui... Posso fazer uma pergunta do ISS? Sim. Ele é uma vez pago para sempre, é isso? Uma vez que paguei, porque assim, uma vez eu emiti nota fiscal. Tá. Mas hoje eu já não emito mais. Hoje eu emito recibo, que eu sei que o ideal seria nota fiscal. Mas como eu sou pessoa física, uma vez pago uma taxa, eu estou sempre tendo que contribuir para a prefeitura com essa taxa de ISS? Porque é provável que tu não tenha o registro na prefeitura. Senão tu estaria sendo cobrada desse ISS fixo aqui. Sim. Certo? Sim. Lembra que são 2 órgãos que a gente tem que prestar contas, né? Para a Receita Federal, tu tá ok, emitindo o recibo, não tem problema. Tu pode pagar o teu imposto de renda, pode pagar o teu INSS só com o recibo. Só que para a prefeitura, tu tem que ter o cadastro
para tu conseguir atuar aqui dentro do município de Florianópolis. Então, eu pedi uma nota fiscal avulsa e aí eu paguei aquele ISS sobre aquela nota, não tem problema, tá tudo certo. Agora, a prefeitura, ela tá barrando, pelo menos aqui em Florianópolis, quem pede nota fiscal avulsa com muita frequência, porque ela quer que as pessoas façam o cadastro de profissional. Então, eu tô legalizada aqui com a pessoa, com a Receita Federal, mas não estou legalizada com a pessoa física aqui na prefeitura, tá? Então, por isso a necessidade de pagar. E aí, aqui o ISS é fixo, tá? Se fosse ISS variável, 86.492 fosse 5%, daria 4.324. Aqui é um valor de 980. Então, mais vale ele fixo do que se ele fosse proporcional para esse caso aqui que a gente está vendo. Mas, Marilyn, o que tu perguntou também, acho que tem uma outra pergunta embutida, que é assim, no momento em que tu paga pela primeira vez esse INSS, você precisa contribuir sequencialmente para o resto da sua vida até se aposentar. Se você vamos supor que você contribui com o INSS 2 anos, parou... Não, ISS, né? Que foi a pergunta da ISS, prefeitura, eu sou antiga. Ah, tá, esquece. Tá. O INSS não dá para parar. Tá, mas eu acho que eu não respondi essa parte da pergunta dela mesmo, que a Mônica trouxe, né? O ISS, eu comecei a contribuir, eu fiz o cadastro e aí eu estou contribuindo mensalmente. Eu só deixo de pagar quando eu baixar o cadastro na prefeitura. Senão, isso vai gerar, assim, todos os meses, tá? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Sim. E a colocação da Mônica também é bem-vinda, eu acho que vale a pena a gente olhar para isso também, que daí é o INSS, que está aqui em cima, que é da Previdência. Se eu pagar 3 meses e depois não pagar nunca mais, vai estar gerando aquele débito lá do 20%, não é tão automático ainda, mas vai estar. E isso também não está contribuindo para a minha aposentadoria, né? Então, é preciso que a gente esteja bem consciente disso. Vamos ver como é que ficaria. Deixa só eu assim, se a minha conta tá certa, nesse faturamento aí de 86, que dá uma média de 7 por mês, sendo que a gente vai pagar 22 mil de imposto, 7 vezes 3 dá 21, a gente vai trabalhar 3 meses, basicamente, só para pagar imposto. É essa conta. Bonito. Tipo isso. Tipo isso. Só para ficar deprimida na sexta-feira, tá? Se tu quiseres olhar por esse ângulo, pode ser, né? É uma forma de olhar, né? Vamos olhar para isso com uma forma de olhar. Se tu estivesse dentro de uma empresa recebendo esse mesmo 86 mil, tu iria pagar bem mais do que o 22, né? Se a gente fosse olhar por esse outro ângulo. É uma forma de regularizar e vai novamente naquela decisão, quero regularizar ou não. Eu acho que é sempre o processo de decisão. Eu quero regularizar? Desculpa. Sim. Fechou, não, achei que tu tinha acabado a tua fala, desculpa. Não, eu ia dizer que querer eu até quero, mas, poxa vida, pesa no bolso. É um processo de decisão. É um processo de decisão. Eu gosto de pensar sobre o quê? Que quanto mais imposto eu pago, mais dinheiro eu estou ganhando. Não pensa que eu já não fiquei deprimido várias vezes, olhando o relatório, dizendo, meu Deus do céu, que coisa cara esse imposto. Dá para botar 2 funcionários aqui a mais trabalhando no escritório. E aí, hoje em dia, eu olho e digo assim, graças a Deus, né? Estão pagando isso, olha o nosso faturamento. Então, é uma forma de ver, né? É uma forma de mudar a visão. E eu acho que tem uma outra questão também que tu falou lá no começo, né? Eu estou pensando aqui no meu marido, que é funcionário público, né? Funcionário não misto, tem escolha. Na verdade. Ele não é público, é mista, Celeste é mista, né? Gente, ele ganha 12 mil 12 mil bruto, mas sabe quanto é que ele ganha mesmo, líquido? 5 mil e pouco. Então, a gente parece que está dizendo assim, não vou pagar isso aí, né? Porque é injusto. A gente está vendo. É porque a gente está vendo, porque se ganhasse os 86 e depois no final não visse, né? E tivesse 64, ia ficar tão feliz, né? Meu Deus, eu que na verdade tem essa brincadeira com quem trabalha em empresa, né? Quando chega em junho ali, ele fala, pronto, agora a gente vai começar a trabalhar para ganhar dinheiro pra gente, né? Porque metade do ano eles brincam que é só para pagar imposto. Mas que é uma coisa que se a gente estivesse trabalhando para uma empresa, a gente ia estar pagando, só que a gente não ia estar vendo. Então, ia estar mesmo. Mas eu queria tirar uma dúvida só é que assim, eu vou perguntando porque eu realmente quero sair entendendo. Então, talvez eu vá perguntar algumas coisas meio de chata, assim. Mas tá, o INSS é Previdência, o IRPF ele é o Imposto de Renda para a Receita Federal.
E o ISS, esse fixo que tu falou que pode ser o variado, é o da prefeitura, que tu tem que pagar. Isso. E aí tem uma diferença de tributação quando tu pega aquele que é variável, que tu não tem o consultório e o fixo, é isso? É essa a diferença do fixo e variável? Não tá. tem diferença, tá? Tá. A diferença é da prefeitura. Algumas prefeituras não aceitam esse tipo tá. aqui de ISS fixo e outras aceitam. Agora, assim, Tá. eu tenho um consultório, vou fazer o cadastro da prefeitura, vai sair um pouquinho mais caro. Eles vão te cobrar esse ISS fixo, mas eles vão te cobrar o vará, vão te cobrar algumas taxas a mais que normalmente não tem, tá? Tá. Não, mas o fixo, agora eu entendi. O fixo e o variável é ali quando tu paga um valor fixo ano, ou quando tu pega notas fiscais avulsas, né? Essa é a diferença? Isso mesmo. Beleza. Quando pega notas fiscais avulsas, a prefeitura vai cobrando mastigado isso. Tá, beleza. Certo? Obrigada. Até aí tudo bem? Posso seguir para a tributação pessoa jurídica? Só mais uma pergunta. Ali no INSS, eu posso... É a opção mais barata do que eu escolher, por exemplo, uma previdência privada? Não é que seja uma opção mais barata ou não, ela é opção obrigatória. Era isso que eu ia dizer, tu não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. A partir do momento que tu faz o teu carnê-leão aí, né? Faz o teu ISS, né? O teu registro, o teu cadastro, não tem opção. Você precisa pagar o INSS. Daí, se você quiser pagar uma previdência privada, aí é conta sua. Exatamente. Então, não é assim, eu não quero pagar, eu quero pagar uma previdência privada. Tudo bem, até não vai pagar esse 13 mil aqui, e daí quando a gente fazia esse comparativo somente com o imposto de renda, ainda era mais vantajoso ficar aqui na pessoa física. Mas agora eles estão cobrando, então não tem mais como fugir, sabe? Então é importante que a gente tenha essa consciência. Tem muita gente que só está pagando imposto de renda? Tem muito profissional aí da área da saúde, enfim, que está só pagando imposto de renda, e está, na verdade, jogando aqui com a sorte com relação ao INSS. Tá? Então, é importante salientar. Marlise, uma última pergunta sobre a pessoa física. Até quando que vale a pena ficar na pessoa física? Até os 15%, tu acha? Então, é isso que a gente já vai fazer o comparativo aqui. Tá? Então, vamos seguir aqui para a pessoa jurídica. Como que seria esse mesmo caso de uma pessoa jurídica? Esses mesmos valores, né? Então, eu vou atender 12 pacientes, a R$150 cada paciente, para a gente fazer esse comparativo no mesmo case aqui, né? Para vocês entenderem como que seria. Então, qual é a regularização que precisa? Primeiro ponto, né? Lá em cima eram duas regularizações, Receita Federal e Prefeitura, né? Prefeitura é o cadastro, não tinha que fazer nada na Receita Federal, a não ser fazer o ajuste das contas mensais. Aqui embaixo, quando a gente opta por abrir um CNPJ, a gente tem que passar uma empresa, é uma certidão de nascimento da empresa. Então, isso passa pela Junta Comercial, passa pela Receita Federal e passa pela Prefeitura. Então, são 3 órgãos, a Junta Comercial é aquela que estabelece realmente isso como um negócio, né? E a Prefeitura faz o cadastro, da mesma forma que o cadastro anterior, eu posso ter um cadastro físico de um consultório ou posso ser um profissional não estabelecido da mesma forma, a única coisa que fica mais barato são os alvarás, e eu tenho que ter também um CRP de pessoa jurídica, tá? Então, isso depois vocês confirmem com o conselho de classe de vocês, mas no Conselho Regional de Contabilidade funciona assim, imagino que o CRP também não ia deixar barato de não cobrar de uma pessoa jurídica. Então, deve ter também o cadastro lá, né, Mônica? Tem. Tem, né? Tem. Certo. Então, a gente está falando de uma tributação aqui chamada Simples Nacional. Não sei se vocês já ouviram falar. É o mais simples de tudo que tem no país, porque a gente paga um único imposto numa única guia. Então, lembra que lá em cima tinha imposto de renda e ISS? Aqui embaixo, na pessoa jurídica, é um só. Eu vou pagar o Simples Nacional no lugar desses 2 tributos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que ficaria esse cálculo, só para a gente ter noção, né, do que a gente estaria pagando. Então, o Simples Nacional para esta tributação aqui, né, para esse faturamento, ele é de 6%. Então, lembra da tabela lá de cima que até 27,5%? Aqui vai até no máximo 6%. Então, esse 6% aqui de imposto simples dá 5.189,55 no mês. É claro que existem alguns cálculos que a gente precisa fazer para o INSS. Então, a gente tem um valor de prolabore para ser retirado a partir desses números
e vamos pagar o INSS da mesma forma, só que o INSS aqui no ano, né, dá R$ 2.663,57. Claro que nesse caso aqui, a gente tem contabilidade. Então, aqui, para uma empresa de faturamento, nesse nível de faturamento aqui, é uma média, mais ou menos, de R$ 450 de contabilidade por mês, para quem está faturando aí em torno de 6, 7 mil por mês. Então, eu trouxe aqui esses exemplos já com a contabilidade para vocês saberem o que seria mais vantajoso. Então, aqui fazendo o comparativo, né, a gente tem essa tributação anual aqui na pessoa jurídica, de acordo com esse anexo, que é o anexo 3, nós vamos pagar INSS de 2.663, vamos pagar Simples Nacional de 5.189, alvarás aqui que eu coloquei, que os alvarás da pessoa jurídica são um pouco mais caros, de R$500, mais contabilidade, a gente paga 14, então a gente não paga mais 3 meses, né? São 2 meses. São 2, já diminuiu um pouquinho, né? Então isso já fica um pouco mais vantajoso. Eu trouxe aqui uma comparação, então é o Simples Nacional que a gente está falando, existem outras tributações também, lucro real e lucro presumido, que não vale a pena aqui, e aqui o quadro de comparação, tá? Então, aqui no quadro de comparação, a gente tem a tributação da pessoa física, que é o faturamento, INSS, Imposto de Renda, ISS, Contabilidade, um total pago de 22. No anexo 3 do Simples Nacional, a gente tem um total pago de 14, e a gente tem uma outra modalidade também do Simples, que é o anexo 5, até digitei errado ali, mas é o anexo 5 esse em rosa, que tem um total de pagamento de 21, que ainda é mais barato do que na pessoa física. Então, o que eu quero desmistificar aqui para vocês é que às vezes pensam, mas abrir uma pessoa jurídica é mais caro. Uma economia de R$ 7.881,36 no ano, né? Para este caso, para o mesmo exemplo, as mesmas despesas. Então, percebam que às vezes é um mito a gente pensar que eu não vou abrir um CNPJ porque vai ser mais caro. Eu acho que a grande decisão é, eu quero regularizar ou não? Então, se eu quero regularizar, a opção da pessoa jurídica para esta média, né, de faturamento, para esse exemplo, ela é mais vantajosa do que abrir uma pessoa física. Então, é interessante que vocês tenham essa visão. Marlise, mas eu estou recebendo R$ 1.500 por mês. Ok, então a gente vai fazer a conta, é bem possível que com R$ 1.500 por mês vale ainda mais a pena ficar numa tributação de pessoa física. O que eu me coloco aqui à disposição é fazer um estudo realmente para vocês. A média, minha média está em torno de quanto? Está em torno disso. Então, a gente vai colocar na tabela e vai ver aqui na prática aquilo que é mais vantajoso e aquilo que vale mais para você e para sua empresa, né? Quando o profissional está se regularizando, geralmente a gente propõe abrir uma pessoa física, né? Fazer o cadastro pessoa física, fazer um tempo aí de tributação na prática, porque aí tem que mandar documento, tem que pagar guia, né? Para ele ir se habituando a esse conceito, e aí depois a gente mesmo já chama e diz, não vale mais a pena para ti ficar aqui, vamos migrar para um CNPJ, porque vai sair mais barato. Então, é sempre pensando na economia tributária, né? Eu consigo regularizar tudo e, ao mesmo tempo, eu consigo economizar. Até aí. Eu tenho... Ok, um de cada vez. Vamos lá. Erilyn. Além dos impostos, para a junta comercial ali, para abertura do CNPJ, tem mais taxa, tem mais algum tipo de cobrança? Sim, vamos pensar o seguinte, né? Primeiro, eu decido regularizar. Aí, ok, eu tomei essa decisão. Agora eu vou decidir o como regularizar. Então, esse como regularizar é ou pessoa física, cadastro municipal de contribuintes lá na prefeitura, ou CNPJ. Então, nessa abertura de um CNPJ, eu vou ter alguns custos. Eu vou chutar aqui para vocês, que vocês vão gastar em torno de 1.500, mais ou menos, já com honorário, com taxas, com praticamente tudo que envolve aí dentro de uma abertura de empresa, em torno de R$ 1.500, né, para fazer esse processo de abertura. E aí, depois daí, sim, aí eu tenho a licença para emitir as minhas notas fiscais, eu tenho todas as licenças prontas, aí eu consigo pagar os meus impostos corretamente. Então, antes do pagamento de impostos, tem essa decisão e esse caminho. Qual é o caminho que eu vou tomar? É pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa jurídica, ok, a gente segue uma trilha e aí faz o pagamento de impostos por aqui. Tá, mas, Marlise, mais ou menos esse 1.500 para abrir a empresa, aí eu tenho o meu CNPJ bonitinho, posso emitir minhas notas fiscais e vou pagar aquele valor ali dos 6% no mês, né? Isso eu mesmo. não vou pagar mais nada além disso. As notas não.
Não, sobre as notas, sobre o faturamento, vai ser Tá sempre incluído. proporcional. Vai ser sempre proporcional. Agora, assim, é 6% para sempre? Não. Aí eu tenho essa notícia aí para te dar que não é 6% para sempre. É 6% até tu atingir 180 mil no ano. Depois que atingir os 180, aí vai aumentando gradativamente. Não é um aumento assim, vai do 6 para o 12. Não, vai do 6 para o 6,2, para o 6,3. Então, vai aumentando devagar até chegar uma alíquota máxima de 16, 17 para 3 milhões e alguma coisa, tá? Então, ela é uma alíquota que vai de acordo com o nosso faturamento. Quanto mais a gente fatura, mais a gente paga de impostos. Então, vai ter o Simples, sim, sobre o faturamento, vai ter o INSS, que nesse caso aqui, nesse exemplo, ficou nesses valores, alvarás e a despesa de contabilidade, né, para conseguir fazer isso para vocês. Eu não entendi da pergunta da Tamara ali, no caso, tu não paga em cima da nota? Ou Paga sempre em cima da nota, né? Deixa eu voltar aqui na tabela, no comparativo, aqui. Então, assim, ó, o Simples Nacional, ele é de 6% sobre o valor da nota fiscal emitida. Então, se eu emitir 3.612 de notas, eu vou pagar 216. Tá, mas esse cálculo todo, esse imposto já é em cima da nota? Já é em cima da nota. Tá. Esse aqui é em cima da nota. Aí a gente tem um outro cálculo que a gente faz de Prolabore para equilibrar essa nota, que é esse valor aqui para este exemplo, né? Quero deixar claro que é para este exemplo. Então, neste exemplo, esse cálculo funciona dessa forma. Bom, então não tem nenhum gasto extra. Minha pergunta era isso. É essa conta que tu mostrou pra gente aí, né? E daí não tem nenhum gasto extra, só o gasto inicial de abertura da empresa, que é mais ou menos o 1.500 que tu falou, tá? Exatamente, é isso aí, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês também, que tem uma grande vantagem em abrir um negócio, em abrir uma empresa. Deixa eu deixar essa tela aqui para a gente ir olhando. Esse valor ali que eu pago de INSS, né? Então, ele é tirado um valor de Prolabore. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Prolabore é o salário do dono da empresa, né? Quem tem CNPJ retira Prolabore. Então, acho que foi a Stephanie que contou que ela estava até o ano passado como dependente do marido dela na declaração, né? Então, o Prolabore seria o salário do marido dela, o salário do marido da Mônica, né? O salário fixo, digamos assim. Então, eu posso retirar um salário mínimo de Prolabore, ou aqui nesse caso do amarelinho, né, dessa tributação no anexo 3, ele tem alguns valores variáveis, mas toda a diferença que sobrar nessa empresa, ela vai ser distribuída para mim como lucro. Então, nesse caso aqui, digamos que aqui é o exemplo do amarelo ali, né, do anexo 3. Faturei 86 e só tive isso de despesa, faz de conta que não teve mais nenhuma despesa. No final do ano, me sobrou, então, 72.288 na minha conta, né? Então, tudo isso, ele passa para a minha pessoa física, porque isso a gente está falando de pessoa jurídica. Ele passa para a minha pessoa física isento de imposto. Eu não pago mais nenhum real de imposto sobre isso, porque está tudo regularizado lá na pessoa física, pessoa jurídica. E aí eu passo para a pessoa física isento de impostos, porque o lucro é isento de impostos. Eu já estou pagando o imposto lá na pessoa jurídica. Ô, Marlise, eu Sim. queria trazer agora o meu caso, que é um pouquinho complicado. Diga. Porque o meu padrasto e minha mãe tinham uma empresa, né? E essa empresa faliu. Então, o nome dos dois ficou sujo, enfim. E hoje ele é corretor de imóveis e ele abriu uma imobiliária no meu nome e no nome do meu irmão, né? Então, eu tenho uma empresa no meu nome, que, na verdade, quem usufrui desse dinheiro, enfim, não sou eu. A empresa, na verdade, é dele, só tá o meu nome lá como proprietária. E aí, no caso, eu tenho um CNPJ diferente, né? E aí, eu, na verdade, hoje não sou eu que declaro meu imposto. Porque automaticamente, como a empresa tá no meu nome, no nome do meu irmão, tudo acaba indo para o nosso nome. Apartamento, carro, tem várias coisas no meu nome e no nome do meu irmão que, na verdade, não fui eu que adquiri com o meu trabalho, né? Como eu sou dona da empresa, teoricamente, para receita, aquilo é meu. Mas hoje, quem faz meu imposto de renda não sou eu, é o contador do meu padrasto, baseado em tudo isso que eu tenho. E aí agora, como eu quero regularizar a minha situação como psicóloga autônoma, eu fico um pouco confusa em como juntar as duas coisas, porque eu quero tirar esse imposto de renda da mão deles
trazer para Uhum. minha mão, porque eu quero passar a Uhum. fazer, só que ao mesmo tempo eu vou continuar pagando coisas relacionadas a essa. Porque, claro, daí tem o imposto de renda da empresa e tem o meu como pessoa física, né? Sim. Uhum. E aí, isso, assim, eu tenho um pouco de pavor desse assunto, principalmente porque eu sei que é bem, assim, para mim, fica bem complexa essa divisão. Não sei se deu para entender. Entendi. Bom, o que eu vou te dizer, né? Se o desejo realmente é de trazer isso para tua mão, então já é um passo importante de tu observar, de tu te inteirar realmente disso que está acontecendo, saber o que está sendo declarado, né? De compreender o mínimo que seja mesmo, mas entender aquilo que está sendo declarado, o que está acontecendo aí no teu nome que tu nem sabe, né? Então talvez isso seja um passo aí bem importante que tu dê para essa regularização. A gente tem alguns caminhos aí, né? Um caminho número 1 seria começar tributando na pessoa física, e aí vai ter que somar com a tua renda que já tem lá da imobiliária, né? E Que é aí isso que, na entrar verdade, e vai ser englobar. feito, é isso que vai ser feito no meu imposto de agora, porque assim, Certo. eu tô irregular, mas eu não tô totalmente, porque na verdade eu declaro Sim. imposto de renda, e aí o que o contador me pediu, na verdade, foi o meu faturamento total, digamos assim, do ano, e aí ele vai declarar em cima disso. Certo. Daí eu não sei até que ponto isso fica regular ou não. Vai ficar regular com o imposto de renda, né? Então, sim, mas não com vai a prefeitura. faltar aí com a prefeitura não, e com o INSS é provável que não também. Então, essas duas outras pontas não, né? Mas com o imposto de renda, sim, aí já regulariza. Então, tu tem esse caminho de fazer essa regularização pela prefeitura, né? De fazer esse cadastro. Tu tem um caminho também que seria, se tu quiseres continuar como sócia dessa empresa, de colocar atividade de psicologia lá, né? Então, seria, nesse CNPJ, seria uma possibilidade de inserir atividade de psicologia e tirar as suas notas por lá, não sei se valeria a pena. E aí, talvez Mas dá para fazer isso sem uma imobiliária? Dá para fazer. Só tem que ver com o Conselho de Psicologia se eles aceitam, tá? Para ver se o Conselho de Psicologia aceitar, não tem problema. Para fins comerciais, pode, tá? A gente pode misturar o açougue com o cinema, que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Para fins comerciais, né? Agora é interessante ver com o Conselho de Psicologia se isso é permitido. E uma terceira alternativa é sair dessa sociedade, deixar talvez só o teu irmão lá, já que agora pode ser uma empresa sozinha. Há uns anos atrás não podia. E aí eu entendo quando tu me fala, eu e meu irmão somos donos, porque há alguns anos atrás não podia ser empresa de um só. Sempre tinha que ser uma sociedade. Agora não, agora pode. Então talvez seja interessante sair, né? Pedir para sair dessa empresa e constituir a tua. Né, e começar a tua vida mesmo daqui em diante, né? A vida fiscal, digamos assim. Só que, na verdade, eu tenho algumas coisas no meu nome, né? Eu tenho um apartamento, tenho, se eu não me engano, 2 carros no meu nome, um é o meu e o outro é o que a minha mãe usa. Vai continuar sendo, né? Vai continuar ali até que alguém venda, até que tu passe essa propriedade para alguém. Mas hoje, por exemplo, esse apartamento, ele foi adquirido há um tempo atrás, já paga imposto ainda em cima disso? Paga, né? Porque... Não, na verdade, assim, a gente paga imposto sobre a renda. Então, essa tua colocação é bem interessante para a gente esclarecer, né? A gente paga imposto sobre a renda. A gente não paga imposto porque a gente tem um bem. Entende? Então, a gente paga imposto, a gente vende bem. Eu comprei aquele bem por 200 e vendi por 1 milhão. Então, eu tive um lucro, aí eu pago o imposto sobre esse lucro. Mas é sempre quando eu ganho um dinheiro. O fato de eu ter um imóvel no meu nome significa que eu trabalhei, daí sim eu paguei impostos, para daí comprar esse imóvel. Tá. Entendi. Certo, até aí? Tá. Não, me esclareceu bastante. Obrigada. Ótimo. Bom, Marlise, eu não entendi a questão do INSS no CNPJ. Tá, deixa eu voltar aqui na tabelinha então, tá? Tá ali dentro daquele pagamento ou tu tem que pagar, porque tu falou que na pessoa física tu tem que pagar a parte daquele valor ali. Isso mesmo, tá? Então, assim, nesse anexo do Simples Nacional, eu vou pagar 6% de imposto direto para a Receita Federal. Ok. Como que eu faço o pagamento do INSS? Eu tenho que ter um prolabore, que é uma retirada mensal de 28% no mínimo sobre o valor do faturamento. Então, para que eu esteja dentro desse anexo, a minha retirada fixa por mês, ela tem que ser 28% desse faturamento. É um cálculo que a gente faz aqui todos os meses, tá? Para emitir tanto de nota, a gente mesmo vai calcular aqui e vai dizer, teu prolabore esse mês foi X.
Então, esse Prolabore, ele sai, e aí você paga aqui, eu acho que até foi importante trazer, porque aqui, né, dentro da empresa a gente paga 11%, lá na pessoa física a gente está pagando 20%. Então, aqui é uma alíquota de 11%, então isso acaba deixando um valor bem menor, né? Já é 9% de diferença de INSS, além de poder ser um valor menor do que o que a gente tinha lá em cima, certo? Não sei se esclareci, Tamara. Mas, por exemplo, Marlise, se eu coloco um Prolabore um pouco maior, né, porque eu não vou poder mexer na outra parte do dinheiro, né, digamos que eu coloquei que eu quero receber tudo 4 mil. Sim. Aí eu pago em cima do 4 mil o INSS. Isso mesmo, né? Pode pagar Beleza. Em cima do 4 mil INSS, não tem problema nenhum. Beleza. Só que assim, a outra parte tu pode mexer, porque tu pode retirar como lucro. Mensal? Entende? Mensal, pode. Pode legal. retirar então, como lucro mensalmente. Era só anual. Não, não precisa ser anual. Pode fazer essa retirada mensal. Tá, perfeito. Certo? Bom, então aqui essa economia, né, de 7.881,36. Quero dizer para vocês que a gente pode contar então com a contabilidade como sendo uma ferramenta, né, para ajudar nesse desenvolvimento, e quero perguntar aqui o que fica desse encontro, se temos mais dúvidas. Quero deixar que depois eu vou mandar para vocês os meus contatos. Quero dizer que a gente tem sócios aqui no escritório, que é a Thalita é essa de cinza que ganhou o bebê ontem. Ganhou, tá com um bebezinho, o Theo chegou ontem. O Márcio é esse do lado da Thalita, de camisa meio coloridinha ali, roxa. Ele é meu marido, meu sócio aqui no escritório já desde 20 anos atrás. A Marcela de Branco cuida da parte de departamento pessoal, tem a equipe dela. O Valdemiro é o sócio que cuida da parte fiscal, ele que quebra a cabeça aí nos impostos e nos ajuda nessas direções. Então, fica aqui o convite, as nossas redes sociais estão aqui. Eu gosto de falar que, além da MM, a gente tem esse azinho ali, que é a Ágil. A Ágil é a gestão financeira, onde a gente cuida de contas a pagar, contas a receber, faz o processo financeiro mesmo do negócio, né? Diferente do processo contábil, que é esse que eu passei para vocês. O financeiro vai ver se tem cliente devendo, vai cobrar, vai fazer pagamento para vocês, então tem uma outra pegada. E o Sou Dona ali é a mentoria que eu falei no comecinho. Então, vou parar aqui de compartilhar a tela. E eu quero ouvir aqui de vocês o que ficou desse encontro de hoje, se ficou outras dúvidas, se saíram mais tranquilas ou mais agitadas, enfim, quero entender se fizeram um pouco mais de amizade com a burocracia ou não, se isso ficou pior ainda. Ai, meu Deus. E aí? Pior não ficou, eu acho que esclareceu bastante. Eu anotei também para acompanhar e não me perder mais em perguntas que às vezes eu ficava com dúvida, mas ainda dá um desânimo. Ainda dá um desânimo em pensar em, de fato, organizar tudo isso. Certo. Lembrando que só deixa eu fechar ali com a Tamara, Vanessa, eu já te passo, né? Às vezes dá esse desânimo de organização até começar, né? E lembrando que a gente não vai começar grande, não vai começar emitindo de tudo. Pode ser que a gente comece emitindo só dos 3 mil, como foi falado ali do 3,7, né? Determine um passo a passo. Eu gosto muito de pensar nessa esquema de planejamento, né? Então, daqui a um ano eu quero estar com 100% regularizado. Ok. Até junho eu posso regularizar 20%? 20% são quantos clientes dos meus 12? 20%, 12 vezes 20%, vai dar o quê? 3 clientes aqui? 3 clientes. Então, eu vou regularizar 3, depois eu regularizo mais. E até o ano que vem eu quero estar com meus 100% dos pacientes regularizados, né? Eu não preciso dar esse passão enorme, né? E já começar com tudo. Certo? Vanessa? Eu saio sabendo um pouco mais o que eu tenho que fazer. E com alguma ideia ali do que realmente na prática, né? Porque eu ficava muito perdida só de começar a pensar em fazer. Então, eu já deixava isso meio de lado, porque já me dava um desespero por não saber o que fazer. Então, acho que eu já saio mais tranquila nesse sentido.